E se o telemóvel que está no nosso bolso não for bem uma ferramenta? E se for, na verdade, uma slot machine de casino perfeitamente disfarçada e desenhada para nos viciar? Olhem que isto não é de todo um exagero, é mesmo a realidade da engenharia por trás das apps que usamos todos os dias. Então a pergunta que fica no ar é esta: será que o design da tecnologia que usamos é acidental? Ou foi tudo programado, de propósito, para nos manter agarrados? A resposta, e isto é o mais curioso, não está no código. Está na química do nosso próprio cérebro. Um sistema antigo que está a ser, digamos, deliberadamente sequestrado. E se por acaso alguém está a pensar, mas isto é só uma sensação, um exagero, pensem de novo. A ciência já deu o seu verdito. E não foi um estudo qualquer, foi uma análise gigante a 124 estudos diferentes. E a conclusão é claríssima. Quanto mais problemático é o uso das redes sociais, maior é o nosso sofrimento psicológico. Ok, então o ponto mais importante aqui é este. Se uma pessoa se sente assim, presa ao ecrã, a culpa não é da falta de força de vontade. O que está a acontecer é um fenómeno super bem documentado, muito comum, que afeta milhões e milhões de pessoas. E agora? Agora vamos mesmo mergulhar na ciência por trás disto tudo. A raiz do problema está toda aqui, neste desfazamento. O nosso cérebro evoluiu para valorizar recompensas naturais. Coisas como a satisfação de acabar um projeto difícil, de construir algo com as nossas mãos. São recompensas que têm um início, meio e fim. São finitas e são reais. Agora, as recompensas digitais são o oposto. Um rio infinito de gostos e de notificações, tudo instantâneo, imprevisível e que, no fundo, nunca nos deixa verdadeiramente satisfeitos. Muito bem, vamos lá então entrar na primeira parte desta nossa investigação. Que químico é este no cérebro que funciona como um interruptor para o querer mais? E mais importante, como é que ele está a ser manipulado? Pronto, e aqui temos de parar um bocadinho para corrigir um mito muito comum. Toda a gente fala da dopamina como a molécula do prazer, certo? Errado. A dopamina não é sobre prazer. É a molécula do mais. É a molécula da motivação. É aquilo que nos põe a ir à procura de coisas. Um mecanismo absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. E esta ideia da neurociência, uau, resume tudo na perfeição. O nosso sistema de dopamina, o mesmíssimo sistema que fez com que os nossos antepassados caçassem, procurassem abrigo e sobrevivessem, foi desviado. Hoje, esse sistema persegue gostos e notificações com a mesma garra com que antes perseguia a comida. Ok, então como é que isto devia funcionar? Num ciclo saudável é assim. Há uma pista, por exemplo, a fome. Essa pista ativa a dopamina, que nos põe na fase de procura. E depois vem a recompensa. Comemos e sentimos-nos satisfeitos. Fim do ciclo. Simples, finito e super gratificante. Até aqui tudo bem. Mas agora vamos ver como é que isto descama para um problema gigante. Porque a tecnologia moderna não se limita a ativar este sistema. Não. Ela sequestra e de forma completamente deliberada. E este é o arsenal usado para esse sequestro. O scroll infinito é literalmente um poço sem fundo que elimina qualquer sinal para parar. As notificações push são pistas artificiais a gritar "olha para mim, agora!". E a cereja no topo do bolo, as recompensas variáveis. Aquele número imprevisível de gostos. Isto funciona exatamente como uma slot machine. A dopamina não dispara tanto pela recompensa, mas sim pela antecipação. Portanto, a ideia-chave é esta. A tecnologia foi desenhada para nos manter presos na fase de procura do ciclo. Para sempre. A dopamina continua a ser libertada, a dizer, continua a fazer scroll, continua a verificar, mas a satisfação real, aquela que nos faria dizer, pronto, estou satisfeito, essa raramente chega. Olhem para este mapa. Parece complicado, e é. Mas não é preciso ler cada palavra. O importante é perceber visualmente a teia de aranha, a rede densa de ligações que a ciência já encontrou entre o design das plataformas, os nossos comportamentos e, claro, a nossa saúde mental. Isto não é uma teoria, é mesmo um campo de estudo científico muito sério. Mas qual é o preço a pagar por isto? Qual é o custo biológico de manter o cérebro sempre ligado, sempre à procura? Vamos ver as consequências. Imaginem um motor de um carro sempre a trabalhar no máximo, na linha vermelha. O que é que acontece? Eventualmente desgasta-se, certo? É mais ou menos o que acontece com o nosso cérebro. Esta estimulação digital constante força-o a entrar num modo de autodefesa. Só que essa defesa tem um preço biológico muito alto.
O nome técnico para isto é downregulation da dopamina. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Basicamente, o cérebro pensa, isto é dopamina a mais, e começa a desligar as suas próprias antenas para a dopamina. E o resultado? Bem, o resultado é que as atividades normais, que antes nos davam prazer, deixam de o fazer. É preciso um estímulo muito maior para sentir a mesma coisa que sentíamos antes. E este processo leva-nos a uma condição clínica com um nome muito sério: anedonia. E o que é isto? É simplesmente a incapacidade de sentir prazer. É quando o mundo real começa a parecer a preto e branco, sem cor, sem interesse. Coisas simples como passear, estar com amigos, ler um livro, perdem o brilho, porque não conseguem competir com a montanha russa de estímulos digitais. E os resultados, que estão documentados em centenas de estudos, são devastadores. O uso problemático destas plataformas não está apenas associado, não é uma coincidência. Está consistentemente ligado a picos de ansiedade, a sintomas depressivos e àquela névoa cerebral que nos afeta a memória e a capacidade de concentração. Ok, e agora vamos juntar todas as peças do puzzle. Chegou o momento da grande revelação desta nossa análise. Se há só uma ideia para reter tudo isto, que seja esta. A dificuldade em desligar o telemóvel não é uma falha de caráter. Não é falta de disciplina. É o nosso cérebro a reagir exatamente como era esperado que reagisse. Há uma armadilha biológica perfeita. Pensem bem nisto. O que está a acontecer aqui é uma luta completamente desigual. De um lado, temos o nosso cérebro de sobrevivência, com milhares de anos, otimizado para o mundo natural. E do outro, temos uma tecnologia novíssima, desenhada por algumas das mentes mais brilhantes do planeta, com um único objetivo: capturar e prender a nossa atenção. E isto leva-nos à pergunta de €1 milhão. Como é que se desarma uma máquina que foi desenhada para nunca, nunca parar? Bem, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é perceber que a culpa não é nossa. O segundo passo é começar a pensar de forma diferente. Não como um simples utilizador, mas como um arquiteto da nossa própria atenção. A batalha pela nossa mente começa agora.